Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Olá, eu sou Juliver Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Este é o episódio número 111 da terça-feira, dia 19 de maio de 2020, um oferecimento do Sind Autoescola SP, Sindicato de Autoescola e Centro de Informação de Condutores no estado de São Paulo. Eu tenho notado que os meus episódios têm ficado cada vez mais longos e eu vou mudar um pouco aí o nosso padrão de informações. A ideia é levar informações curtas ao meu público. Inicialmente eu falava no máximo 15 minutos, eu fui aumentando muito isso daí, a média está sendo de 30 minutos, nos dois últimos eu até extrapolei, 44 minutos e 52 minutos. Tá? Então eu vou começar a falar um assunto só por episódio e procurar ser um pouco mais sucinto para que você realmente consiga no seu dia a dia parar um tempinho para escutar com atenção o que eu tenho aqui para trazer de informação sobre legislação de trânsito. E no episódio de hoje eu separei o seguinte assunto para tratar com você. Vou falar sobre validade da CNH no período de pandemia, tendo em vista três questões conexas. Primeiro, a deliberação do CONTRAN número 185, sobre a qual eu já falei anteriormente. Segundo, que na semana passada o presidente da República manifestou na sua live que, em contato com o presidente da Câmara dos Deputados, deve ser votado o quanto antes o projeto 3267, da autoria do Poder Executivo, para alterar algumas questões do Código de Trânsito, entre elas, validade da CNH. E eu já havia até comentado sobre esse PL logo que ele foi apresentado em 2019. E também foi apresentado no mês passado, em abril, um projeto de lei que pretendia ampliar ainda mais a validade das CNHs, especificamente agora no período de pandemia. Então, não apenas suspender a fiscalização da CNH vencida, mas dar um prazo ainda maior. Eu vou explicar então esses três fatos, só um instante que a gente já começa. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Muito bem, nosso assunto é validade da CNH no período de pandemia. O primeiro ponto, então, que a gente deve avaliar é a deliberação do presidente do Conselho Nacional de Trânsito, número 185, de 2020, que estabelece no seu artigo 5º o seguinte: para fins de fiscalização, ficam interrompidos por tempo indeterminado os prazos. Inciso 3, que é o que nos interessa neste episódio. Para que o condutor possa dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida desde 19 de fevereiro de 2020, previsto no artigo 62, inciso 5 do CTB. Ou seja, quem teve habilitação vencida a partir de 19 de 2 de 2020 não estará sujeito à infração de dirigir veículo com CNH vencida há mais de 30 dias, enquanto ocorrer esse período de pandemia, que a gente não sabe por quanto tempo vai durar, e por isso o artigo 5º diz que está interrompido por tempo indeterminado. Em relação à notícia do presidente, vejamos aí a matéria no jornal O Globo. Bolsonaro diz que acertou com Maia votação de projeto que muda regras do trânsito. Segundo o presidente, o relator concordou em passar a validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos e ampliar de 20 para 40 pontos o limite para suspensão de habilitação. Notícia do dia 14 de maio de 2020. Brasília. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que acertou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a votação do projeto que flexibiliza regras do Código de Trânsito brasileiro. Segundo Bolsonaro, o relator da proposta concordou em retomar alguns pontos originais do texto, como passar a validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos e ampliar de 20 para 40 pontos o limite para suspensão da carteira. Além da validade da carteira de motorista, Bolsonaro também comemorou a mudança de outros 2 pontos: ampliação do limite de suspensão de carteira e autorização para que clínicas que não sejam cadastradas no Departamento Nacional de Trânsito, e aí confundiu lá no jornal, porque colocou Departamento Nacional de Trânsito entre parênteses Detran, possam realizar os exames necessários para a obtenção ou renovação da carteira. Esses 3 pontos constavam no projeto inicial enviado pelo governo à Câmara, mas haviam sido retirados pelo relator. E eu vou te mostrar justamente estes 3 pontos
que são mencionados na reportagem. No projeto original de número 3267 de 2019, apresentado pelo presidente, o artigo 147 dizia que o candidato à habilitação se submeterá a exames na seguinte ordem: uma mudança muito sutil em relação à redação atual do CTB, que menciona que os exames são de responsabilidade do órgão executivo de trânsito estadual e, por esse motivo, passaria então a ser possível que qualquer clínica realizasse os exames. No parágrafo 2º, a validade do exame de aptidão física e mental passaria a ser de 5 anos para as pessoas com idade superior a 65 anos e a cada 10 para as pessoas com idade igual ou inferior a 65 anos de idade. No substitutivo apresentado pelo relator, o artigo 147 foi ampliado o seu caput, dizendo que os exames devem ser realizados por médicos e psicólogos peritos e examinadores com titulação específica, e a validade seria escalonada da seguinte forma: a cada 10 anos para condutores com idade inferior a 40, a cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 40 e inferior a 70, e a cada 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Em relação à suspensão do direito de dirigir, a proposta originária era que o infrator seria suspenso quando atingisse a contagem de 40 pontos, de acordo com o artigo 261, inciso 1. E no projeto substitutivo do relator, veio mencionando também uma mudança escalonada: 20 pontos se tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos se constar uma infração gravíssima no bloco de pontuação e 40 pontos caso não conste nenhuma infração gravíssima. Inclusive há um erro no projeto porque saiu a linhas A, B e pulou para D. É um erro que provavelmente será corrigido durante a votação. Essa então é a proposta do presidente, que, segundo ele manifestou na live da semana passada, o relator foi convencido a retomar a proposta originária, o que não significa que será aprovado como ele gostaria que fosse, mas há uma possibilidade de que realmente ocorram nesses 3 pontos a retomada do que foi apresentado pelo presidente. Eu olhei hoje no site da Câmara, não há reunião ainda agendada, mesmo que virtual, da comissão especial que analisa esse projeto. Vamos aguardar para saber se realmente entrará em pauta ainda essa semana, como ele havia divulgado semana passada. E o último ponto desse nosso episódio, que eu vou te mostrar, é o PL número 1957 de 2020, do deputado federal Vinícius Fará, do MDB Rio de Janeiro. Artigo 1º. Em razão do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, e da emergência de saúde reconhecida internacionalmente, em razão do coronavírus, fica prorrogada por 36 meses a vigência e validade do exame de aptidão física e mental e da Carteira Nacional de Habilitação, previsto no artigo 147 e 148, que no fundo é a mesma coisa, né? E o parágrafo único dizia que serão nulas as penalidades aplicadas pelas autoridades de trânsito, aplicadas em desrespeito à regra prevista no caput desse artigo, sujeitando as autoridades infratoras aos dispositivos previstos na Lei nº 13.869 de 2019. O parlamentar fez questão de mencionar ali a sujeição ao crime de abuso de autoridade daqueles que não atendessem a essa prorrogação por 36 meses, 3 anos a mais de validade. No dia 14 de maio, semana passada, foi solicitada a tramitação em regime de urgência. Entretanto, no dia 15 de maio, o próprio autor da proposta apresentou um requerimento requerendo a retirada de tramitação do projeto de lei. Na sua justificativa, entendeu que já há um projeto mais avançado tramitando a respeito, muito provavelmente querendo se referir ao 3267. Tá? Eu fiz questão de colocar, porque talvez você tenha ouvido sobre essa notícia, de que haveria essa prorrogação maior no período de pandemia. Realmente havia um projeto de lei, mas que ele foi retirado da tramitação, ou pelo menos foi solicitado que assim ocorra. Ainda está aguardando a decisão do presidente da casa. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.
Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.